Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o gerente de TI, Tecnologia da Informação, do Jornal Cruzeiro do Sul, Fábio Eduardo Florencio. Nascido em São Paulo no dia 11 de março de 1977, Fábio Florencio é casado com Tânia Silva e pai de Bruno e Murilo. Graduado em Processamento de Dados pela FATEC de Sorocaba em 1997, Fábio é pós-graduado em Redes de Computadores pela FASP em 2000, MBA em Gestão Financeira pela Exanc em 2011 e mestrando em Ciências da Computação pela UFSCar. Atua no Jornal Cruzeiro do Sul há 17 anos, onde é responsável pelo Departamento de TI e pela implantação do SAP, Sistema de Gestão Empresarial. Além disso, é professor universitário na área de redes de computadores na Exanc Sorocaba desde 2008. Fábio, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Agradeço à diretoria do Jornal Cruzeiro do Sul pelo convite. E olha só, telespectador, não pense que é fácil trazer nossos colegas, nossos amigos de todos os dias aqui do Jornal Cruzeiro do Sul para participarem do Vida Pública, até porque eles também, conectados com esta vida pública, com todos os interesses, aquilo que se faz aqui por dentro também, vai diretamente para você, que além de telespectador, é também leitor do Jornal Cruzeiro do Sul. E é difícil, não porque eles não querem, é porque são extremamente ocupados. Mas sempre sobra um tempo a mais para dar um pouquinho de atenção ao Vida Pública, né, Fábio? Até porque não deve ser nada fácil você com tanta formação, mestrando, pai do Bruno de 7 meses que está aí, e com tanta coisa para fazer, além do mais, é professor. Vida fácil? Não, fácil não é, né? A gente sempre acaba dando um jeitinho e se adaptando ao momento que a gente vive. Mas um dos maiores desafios, sem dúvida, aqui, né, na minha vida, é administrar a parte de informática do Cruzeiro do Sul. Por quê? A gente sabe que o Jornal Cruzeiro do Sul é um jornal diário, ou seja, a gente não tem parada nenhuma. Então, qualquer manutenção que a gente tenha que dar no sistema, realmente a nossa janela de manutenção é muito curta. Redação fecha a produção por volta de meia-noite, 1h da manhã, até a gravação de chapa, finalização de impressão, são umas 3 horas da manhã. Normalmente, às 7 da manhã, já tem serviço novamente. Então, a nossa janela de trabalho, quando for uma manutenção muito grande e tem que parar todo mundo, é das 3 às 7 da manhã. E, Fábio, ao longo desses 17 anos que você está no Jornal Cruzeiro do Sul, o jornal passou por muitas modificações, por muitas atualizações. Agora, em junho, completou 111 anos de existência o Jornal Cruzeiro do Sul e, é claro, sempre trazendo as informações, os fatos que acontecem em Sorocaba, região, mundo, enfim, tudo que a gente pode levar e conseguimos levar para os leitores. É claro que ele tem de acompanhar também essa tecnologia que é avassaladora, né? Cada dia muda alguma coisa, né? O jornal respira a tecnologia, né? Não tem como ser diferente. Todos os jornais de ponta não tem por onde escapar, a internet é uma realidade e a gente tem que correr atrás. Nesses 17 anos que eu estou aqui, eu entrei como estagiário em 97, em abril de 97, o jornal passou por diversas mudanças. Para quem é da área de informática, mas mesmo para quem não seja, só para entender um pouquinho, em 97 houve aquele boom dos microcomputadores. Então, de uma computação dos mainframes, que era tudo centralizado, passou a ser tudo distribuído. E o jornal passou por essa mudança também. Quando eu entrei aqui, a computação estava deixando de ser centralizada e cada um dos colaboradores passou a ter o seu próprio computador. Em termos de sistema, isso é bastante complicado, porque a gente tem que tentar manter a integridade o máximo possível. Isso é um desafio diário na área de TI. Não é fácil. Não dá para parar a produção, né? Não dá.
É contínuo, né? Exatamente. Imagina a gente não entregar o jornal do dia seguinte para o leitor. A gente não trabalha com essa possibilidade. Então a gente tem que se cercar de mecanismos que existem para evitar que esse tipo de situação aconteça. A gente procura sempre minimizar os riscos. Porque, assim, risco zero em informática não existe, infelizmente. Então a gente usa de técnicas para evitar que isso aconteça. Tá? De um tempo para cá, essa distribuição de computadores que houve, né, e de serviços passou a ser consolidada novamente. E no jornal não poderia ser diferente. Nós passamos por diversas mudanças realmente, e desde o ano 2006 para cá, a gente passou por um processo chamado de consolidação da informação. Tudo que estava espalhado por diversos servidores, a gente passou a guardar em dispositivos maiores, com maior capacidade, maior desempenho, maior tolerância a falhas, e acabou descartando essas máquinas pequenas. Mais ou menos nessa época, a gente chegou a ter 35 servidores dentro da nossa sala. 35? Nossa, haja espaço físico para todo servidor, né? Porque não eram tão pequenos assim também, né? Exatamente. Quando a gente fala em 35 computadores, a gente tem que pensar em refrigeração para eles, porque são máquinas delicadas. A gente tem que pensar em consumo de energia, em peças de reposição. Então, existe toda uma problemática por detrás disso que acabava complicando bastante o nosso serviço. Quando veio essa consolidação, a gente começou a eliminar um pouco esses servidores. Não que os serviços diminuíram, mas menos máquinas faziam mais serviços, ok? Em 2009, mais ou menos, a gente abordou uma nova técnica também muito difundida lá fora. A gente esperou consolidar, ter certeza que não ia correr risco, sempre lembrando que o jornal não pode parar. E a gente adotou uma técnica chamada de virtualização. Ninguém precisa saber, mas é como se o seu computador em casa rodasse vários sistemas simultaneamente. Com isso, a gente diminuiu daquelas 35 máquinas que já estavam reduzindo para 6 hoje. Com aumento de desempenho, mais confiabilidade, menos consumo de energia, enfim. É a famosa TI verde, onde a gente tenta otimizar os recursos que a gente tem disponíveis para utilizar, consumindo menos energia e gerando menos calor. Do ponto de vista dos usuários, qual foi o principal ganho nessa transição? Antigamente, infelizmente, o que acabava acontecendo? Como cada servidor executava um serviço, muitas vezes a máquina não suportava a demanda que era requisitado dele. Então, caía sistema ou ficava um pouco mais lento, acabava comprometendo um pouco o serviço do pessoal. De lá para cá, a gente colocou em servidores de última linha e a tendência, mesmo com menos máquinas, foi de ter um desempenho muito maior. Então, por volta de 2009, 2010, o que nós tivemos assim foi uma estabilização dos serviços assim, num nível que eu acredito que a gente nunca alcançou aqui antes. Pois é, a gente vai revelando aos poucos, né, todo esse trabalho que é feito pelo TI, um departamento importantíssimo nesse sistema macro que é o Jornal Cruzeiro do Sul, porque muitas pessoas até pensam que o jornal ele se resume apenas à redação comercial, o papel impresso rodando e já está pronto, né? Hoje você tem a questão da internet, enfim. Mas esse sistema ele integra ainda, né, Fábio, outros departamentos que são departamentos administrativos, departamentos que são tão necessários quanto a redação, quanto o comercial, para que o produto seja entregue, para que o produto seja realizado, né? Inclusive, além de todo esse processamento pelo qual você passou, entre tantos desafios, né, pelos que você passou, tem também a questão da implantação do SAP, né, que é um sistema diferenciado e que, pelo que nós sabemos, poucos jornais conseguiram a instalação, né? Exatamente. Nós tínhamos já um sistema de gestão empresarial, era um outro fabricante, mas ele não se aderiu totalmente ao processo de jornal. Em 2010, na gestão do seu Laels, a gente conversou com o pessoal da SAP e, no entendimento comercial, a gente acabou adquirindo o sistema. O SAP realmente é o maior sistema que existe disponível hoje, falando em ERP, nas multinacionais
inclusive aqui de Sorocaba, mais de 90% utiliza o SAP. E o grande desafio foi tornar o SAP com a cara do jornal. A gente teve que deixar o SAP com a cara do jornal. Porque ele é muito voltado para quê? Processos industriais. E para isso ele adere muito facilmente. Jornal é uma empresa diferente. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem é adequar um sistema à nossa realidade. Foi um trabalho difícil, a implantação começou em fevereiro de 2011. A gente dividiu em 2 ondas, que nem a gente chama essa implantação do sistema, onde a primeira foi a integração com o sistema comercial no que diz respeito a publicidades. Essa já está no ar faz mais de 2 anos. E agora a gente finalizou a migração dos nossos assinantes para o SAP. Também não foi um processo fácil. Nossa base de assinantes é bastante grande. O número de documentos que a gente gerou dentro do sistema foi enorme. Levou janeiro inteiro, porque a gente preferiu dividir em pequenos blocos de cargas de dados. Fazia a checagem, o pessoal de circulação, financeiro e contábil validava e a gente dava continuidade do serviço. Então, todo mês de janeiro a gente usou para o quê? Fazer carga de dados. Feito isso, a gente fez um pente fino para verificar quais eram as pendências que ainda existiam no sistema. E agora a gente já está na fase final de ajuste, né? Os últimos relatórios já estão sendo desenvolvidos, sendo entregues, e toda a vida do assinante já está sobre esse novo sistema. Mas foi de longe, nesses 17 anos que eu tenho aqui, foi de longe o desafio mais pesado que eu tive pela frente. Fábio, é preciso ser gênio para conseguir desvendar todos esses mistérios da informática ou da tecnologia? Não precisa, não. Agora, precisa de bastante aplicação. Eu brinco aqui com o pessoal da TI, assim como o pessoal da Exanc, que se a gente fica parado, eu acredito que isso em todas as áreas, mas a nossa é mais sensível porque a tecnologia está avançando muito rápido. Eu acredito que a gente parado, nós estamos, na verdade, andando para trás. Então, é necessário uma especialização constante, seja na área técnica, por isso que eu fiz bastante cursos, tem alguns outros cursos também que você sempre acaba fazendo, mas também na área de negócios. Você tem que entender muito bem como a empresa funciona para colocar essa regra de negócio, que é um jargão muito utilizado na TI, dentro do sistema. Senão o que acontece? A gente tem o melhor RP do mercado, que é o SAP, mas se a gente não entende como o processo funciona corretamente, vai ficar um processo mal desenhado lá dentro e o resultado não vai ser o esperado. Então, o profissional hoje tem que aliar tanto o conhecimento na área do negócio quanto do sistema, não tem como fugir. Isso acaba causando o quê? Um grande problema de formação, ao meu ver, hoje na área de TI. Que são, assim, infelizmente, a gente acaba tendo profissionais que não conseguem ter toda essa visão, então acaba ficando um pouquinho incompleto. O que tem que fazer nesse aspecto? Você tem que abraçar, por exemplo, uma consultoria para te dar um apoio. Tudo bem, você ter um especialista em todas as áreas de TI, não dá, ela é muito grande. Mas, pelo menos, noção, o mínimo que seja, já te faz a diferença. Hoje, os departamentos do jornal, Fábio, eles, naturalmente, todos eles já com a tecnologia implantada, né? Inclusive, na gestão do então presidente Léus Rodrigues, da Fundação Baldino Amaral, que mantém o jornal, o próprio jornal Cruzeiro do Sul passou por uma reestruturação gigantesca, não só fisicamente, como também tecnologicamente. Essas mudanças foram muito marcantes nesse processo, já que você já está todo esse tempo no jornal? Foram, sim. Quando a gente inaugurou o novo centro administrativo em 2011, praticamente toda a área de TI foi mexida. Como assim? Para que todos os computadores se comuniquem internamente, existem dispositivos que fazem essa função. Nós trocamos todos. Desde o central até o que chega no departamento foram trocados. Toda a parte de cabeamento também foi feita estruturada, utilizando as certificações mais recentes e modernas que existem no mercado.
todos os computadores dos colaboradores foram trocados, assim como todos os monitores. Então, assim, foi uma mudança extremamente grande. Além da mudança física, que antes existiam os departamentos nas suas próprias salas, hoje eles estão todos centralizados, existia toda essa problemática, entre aspas, né, que na verdade é uma solução, de colocar todo mundo para funcionar ao mesmo tempo, porque todo mundo vinha para o setor novo praticamente ao mesmo tempo. Então foi sim um grande desafio, mas que com certeza valeu a pena, porque a produtividade deles com esses novos equipamentos eu tenho certeza que aumentou bastante. Fábio, a internet que veio no final da década de 90, aqui pelo menos no Brasil, né? Em outros países mais desenvolvidos ela já existia também nesse sistema integrado. A internet foi, de fato, uma das grandes redes de computadores em que você envolve todos os computadores em nível mundial. Ela é um exemplo? Sem dúvida. A internet hoje é a nossa grande rede. Não tem como ficar fora dela. Não existe. Não tem como uma empresa ficar fora da internet, muito menos um jornal. Os nossos números de acesso mostram isso. Que desde de janeiro para cá, a gente teve um acréscimo de 30% a 40% na quantidade de visitas e páginas lidas por dia. Então, assim, é um número que está impressionando a gente. No dia do acidente na Raposo, a gente teve praticamente 150 mil visitas no nosso site. Então, são números assim que a gente fica feliz porque se estão acessando é porque gostam do conteúdo, mas ao mesmo tempo assusta, porque você vê a dimensão que isso está tomando. Falando em internet, não tem hoje, por exemplo, também como não falar das redes sociais. Sim. A nossa fanpage no Facebook também já tem mais de 100 mil seguidores, 115 mil. Então, assim, são números que você vê que extrapolam assim, a delimitação geográfica de Sorocaba mesmo. Você acessa de qualquer país, em qualquer hora. Né? Bom, para isso, a gente teve que se preparar também. Essa é a grande questão. Chegar a esse ponto não foi simples também, né? Exatamente. Então, pensando em como prover o acesso ao internauta sem interrupção ou com o mínimo de interrupção possível, a gente teve que preparar a nossa infraestrutura também para que isso não acontecesse. Ou que fosse por um curto intervalo, que nem eu disse. É muito difícil a gente ter uma rede 100% estável. Na verdade, não existe. E a gente tem 2 links de internet dimensionados para atender essa demanda. A gente cresceu bastante nos últimos anos. Também o seu Laelso enxergou que havia essa necessidade de expandir os nossos links e realmente existia essa necessidade. Do ponto de vista de sistema, a gente trocou o mecanismo que faz a entrega das páginas para o internauta. Então, eles hoje têm uma página do Cruzeiro Sul que é entregue mais rápida, consumindo menos recursos do nosso visitante. Então, a gente tenta aliar tudo isso. Uma internet rápida, com alta disponibilidade e atrativa do ponto de vista editorial. E quando você fala na questão das redes sociais e também da internet, tem aqui a TV Cruzeiro do Sul, que é no ambiente internet, né? As pessoas entram no site do jornal, né, que nós citamos todos os programas no final do programa, acesso ao site e tem os canais lá específicos. Tem o canal TV Cruzeiro, né, a TV Cruzeiro do Sul, com todos os seus canais. Isso também é complexo de você trabalhar, de você colocar vídeos na internet, num sistema que a gente conhece como uma internet, um portal de jornal, de informação, de texto, né, por assim dizer. Sim, é complexo. Pensando do ponto de vista de sistemas, né, a gente teve que preparar uma nova seção dentro do gerenciador de conteúdo, onde a equipe do online consegue cadastrar os vídeos, consegue colocar o resumo dos vídeos, aquela informação que o internauta vê do outro lado. Existe um sistema do lado do jornal que é populado pela equipe do online. Então, sim, a gente teve que preparar o sistema para que a gente entendesse essa demanda. E quando a gente fala em vídeo, realmente é um negócio mais complexo, porque vídeo é mais pesado,
leva mais tempo para produzir, teve que montar todo um estúdio aqui para disponibilizar essa nova função dentro do nosso site. Quer dizer, que é o que nós temos, que nós vemos aqui, esta realidade que todos os dias, praticamente, o internauta pode acessar no canal da TV Cruzeiro e ver as diversas entrevistas, não só no canal Vida Pública, como outros tantos mais. Fábio, hoje a tecnologia, como nós falamos, ela vem mudando cada dia, né? Você com toda essa especialização, com toda essa experiência no setor, a tecnologia, ela surpreende ou encanta? Eu acho que as duas coisas. Para quem trabalha na área, todas essas coisas novas que surgem no dia a dia, é encantador do ponto de vista que você vê, nossa, eles conseguiram se superar. E é um desafio porque você tem que entender para poder entregar para os seus usuários internos. No nosso caso, ainda a gente tem os nossos usuários internos e os nossos visitantes, que está passando de 50 mil por dia hoje, em média. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que estar antenado o tempo todo, porque realmente surgem novas tecnologias todos os dias e a gente tem que entender qual delas melhor se adequa ao jornal. Pensando, só para a gente ter uma ideia, só falando no nosso público interno, que é o que a gente tem que preparar para entregar para o leitor, né, na sua casa, a gente tem uma rede hoje com mais de 200 computadores, entre computadores e notebooks. A gente tem mais de 70 servidores. Sim, você fala assim, nossa, quantos serviços você roda dentro do jornal? Sim. Dobrou daqueles 35 que você falou logo no começo? Exatamente. É aquela situação. Hoje eu entrego mais serviços com menos servidores e com mais qualidade. Então essas tecnologias que o Cruzeiro do Sul adquiriu permitem isso de uma maneira tranquila. Então assim, e esse número serve para mostrar para a gente o quão complexo é. A gente tem o SAP. Quantos servidores precisa o SAP? Um só? Não, a gente precisa de vários servidores. Para a redação, a gente precisa de um servidor? Também não, a gente precisa de vários servidores. E assim a gente vai montando todo o quebra-cabeça de sistemas que a gente tem aqui internamente. Só na internet a gente tem mais de 15 serviços, que muitas vezes o internauta pode até não imaginar. Eu acesso a página do jornal, é só aquilo lá que está no ar. Não, a gente tem mais de 15 sistemas ali. Porque a gente atende agências de publicidade também, tem funções de infraestrutura, enfim. Para que a coisa funcione, não basta simplesmente uma pecinha. Na verdade, é um conjunto de coisas que você tem que deixar sempre funcionando, porque qualquer uma delas que fale, alguma coisa vai deixar de funcionar. Tanto externo quanto internamente. E além de tudo isso que você acabou de nos dizer, de se preocupar com as tendências tecnológicas, de fazer com que o jornal acompanhe isso de maneira praticamente real no momento, a manutenção, ela é complexa também? É complexa. Hoje é menos complexa do que no passado, principalmente no que diz respeito aos equipamentos. Como eu disse, por volta de 2006, 2007, a gente tinha 35 servidores no nosso CPD. Hoje a gente tem 6 equipamentos. Então você olha até para a sala, realmente é um negócio mais limpo e tal. No entanto, você tem que entender o que está rodando, o que está funcionando lá dentro. Entendendo esse conceito, aí tá legal. A gente fez alguns cursos de especialização, justamente no que diz respeito à infraestrutura, para que a gente, como jornal, não ficasse dependente de empresas terceiras no tocante a fazer rodar os nossos serviços essenciais. Para um outro serviço, a gente até muitas vezes acaba fazendo uso, mas a parte de infraestrutura, a base que tem que estar no ar o tempo todo, a gente cuida internamente. Essa interface que você falou do jornal para o exterior, para o internauta ou para o leitor, tem ela também no sentido contrário? De repente o leitor ou o internauta quer encaminhar uma imagem, quer encaminhar fotos ou até mesmo vídeo. Já existe essa possibilidade também? Como que o sistema está alimentando isso? Tem sim. No nosso site existe uma área de espaço do leitor, onde ele pode
sugerir uma matéria, ele pode enviar uma foto, um flagra que ele fez, um vídeo. Tudo ele pode mandar, acaba caindo na nossa redação e ele sugere, né, a pauta, deixando um contato, a redação acaba entrando em contato com ele e muitas vezes disso surge uma matéria muito interessante. É verdade. Né? Hoje existe muito essa questão do você repórter, que é a participação dos internautas na pauta do jornal. Então é um negócio muito legal porque aproxima cada vez mais o jornal do leitor que está do outro lado ali, ou da tela, ou folheando o jornal. E o internauta não precisa se preocupar com a quantidade, o peso do vídeo que ele vai postar lá, ou tem de se preocupar com isso também? Ou o próprio programa já transforma o vídeo? Não precisa. O que muitas vezes acontece é que o internauta ele não aguarda. Isso é até uma dica. Muitas vezes dá a impressão que carregou toda a imagem, mas o sistema manda uma mensagem para ele. Então muitas vezes ele muda a página e não terminou de carregar todo o vídeo. Daí não chega para a gente íntegro. Então quando fizer subir um vídeo para a gente, o vídeo o arquivo normalmente é um pouco maior, é só aguardar uns momentinhos lá que chega a mensagem para ele, falar, ó, vídeo carregado com sucesso. E daí ele pode mudar de página. Entendi. A questão de você acessar o jornal e todo o seu conteúdo por meio de celulares, smartphones, isso também naturalmente já é possível. Sim, sim. Existe uma versão mobile do site, onde a gente fez pensando justamente em ficar confortável para o internauta ler as nossas notícias e de uma maneira que não consuma muito plano de dados. A gente sabe que o custo da internet móvel do Brasil ainda é muito caro. Infelizmente. Infelizmente. Então a gente tentou enxugar no máximo o que a gente podia fazer para que ele consuma o mínimo de dados possível. Aí ele tem dois benefícios, consome poucos dados e a página vem bem rápida para ele. Mas é a tecnologia, né? A tecnologia sempre, como disse o Fábio, encanta e surpreende. Eu me assusto de verdade. Os seus alunos já chegam mais preparados? Depende. Existem aqueles que já têm uma boa familiaridade com a tecnologia e existem aqueles que nunca viram um computador na frente, mas enxergam na TI uma oportunidade de melhorar de vida, de mudar de ramo. Então a gente tem que tentar nivelar primeiro essa turma, porque não adianta nada eu avançar muito, por exemplo, uma matéria e o cara não entender nada. Então primeiro há uma sedimentação de conteúdos, o pessoal entendido isso aí a gente anda para frente. Mas assim, existe uma discrepância muito grande hoje, dá para perceber bem facilmente isso, entre o ingressante que já trabalha no ramo ou já conhece bem a área de informática daquele que está começando agora. Muito bem. Fábio, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o gerente de TI, Tecnologia da Informação do jornal Cruzeiro do Sul, Fábio Eduardo Florencio, nosso colega aqui também. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Judar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.